Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Vanessa, e hoje eu sou da família Góes, em nome da minha família, que é minha testemunha de tudo que eu vou contar aqui. Eu quero relatar o que aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Meu pai e minha mãe se davam maravilhosamente bem. Foi quando eles alugaram uma casa numa rua chamada Terra Roxa. Eu me lembro que chamou a minha atenção, eu nunca mais esqueci dessa rua. Acho que pelo nome, eu criança, eu achei engraçado uma rua se chamar Terra Roxa. Porque eu perguntava pro meu pai, eu falava pro meu pai, pra minha mãe: ô pai, quando eu pinto desenho que tem terra, eu pinto de marrom, mas agora eu comecei a pintar de roxo, porque a nossa rua chama Terra Roxa. Meu pai ria, a minha mãe também. Eu não tinha ideia de onde vinha aquele nome, Rua Terra Roxa. Mas a casa que os meus pais alugaram era bem espaçosa. Tinha, sabe, a casa um estilo assim, americano? Porque a casa tinha sótão, tinha porão, embaixo era o porão, e em cima tinha sótão. E o valor daquela casa ele era extremamente baixo em relação ao mercado. Era muito convidativo e abaixo até do praticado do mercado. Mas eu me lembro que desde a nossa chegada naquela casa, eu tinha 5 aninhos, eu me lembro que muitas coisas aconteciam por lá. Me lembro dos passos no corredor durante a noite. O corredor, é importante que eu diga, o assoalho da casa era todo em madeira. Então a gente escutava, sabe, de noite passos no corredor, aquele assoalho de madeira, barulho de gente lavando louça, quando na verdade já era madrugada. A minha mãe e meu pai ouviam. Isso eu já não escutava, porque eu era menina, eu dormia muito. Mas o papai e a mamãe relatavam que escutavam barulho de louça sendo lavada, itens que sumiam na casa. Eu vou contar aqui fatos curiosos e muito interessantes que aconteceram na minha vida infantil ainda. Na casa. Uma vez eu fui tomar banho para eu ir para a escolinha. Eu tinha 5 aninhos. E a minha mãe tinha separado o meu uniforme e os meus sapatos, porque inclusive nessa escolinha que eu estudava, o modelo de sapatos, eles faziam parte do uniforme. Então quando eu cheguei ao meu quarto, onde estavam meu uniforme, onde na verdade estava o meu uniforme completo, inclusive meus calçados, estavam lá também. Cadê os meus sapatos que eu não encontrei mais? A minha mãe ficou boba, falou: mas pera, eu coloquei teus sapatos aqui agora, cadê? A mamãe ficou confusa, dizia que tinha colocado ali pertinho da cama, porque eu me lembro que tinha um tapete, esse tapete de linha ficava bem assim do lado da minha cama. Minha mãe falou: coloquei em cima do tapete, estava aqui. E de repente não estavam mais lá os calçados, os sapatos.
Quando já não havia mais esperança de encontrar, porque a mamãe desceu, procurou pela casa toda, me chamou para que eu ajudasse. Eu olhei debaixo de tudo que era cama, principalmente a minha, né? Mas eu olhei debaixo de tudo que era cama, absolutamente nada. Quando a mamãe havia perdido a esperança, nós voltamos para o meu quarto. Falou, mas eu deixei nesse tapete. Quando ela falou, mas eu deixei nesse tapete que ficava na beira da cama, olha os sapatos lá, sobre o tapete, na beira da cama. Meu Deus, mamãe ficou boquiaberta e eu também. Agora, houve um episódio, e esse episódio realmente chamou demais a atenção, foi que naquele tempo, eu não sei se vocês se lembram, que era muito comum a venda de pintinhos, pintainhos, como você quiser chamar, filhote da galinha. E eu me lembro que a mamãe comprou para mim 3 pintinhos, amarelinhos. O homem passou na rua vendendo, eles vinham numa caixa de papelão. Aí a mamãe comprou 3 para mim. Eu queria, e eu me lembro que tinha um deles, que era o menorzinho, que eu gostava mais. Daqueles 3, eu comecei a demonstrar uma preferência por aquele, o Baixotinho. Eu que coloquei apelido nele de Baixotinho. O Baixotinho era o que eu gostava mais. Só que uma coisa muito, muito triste e ao mesmo tempo curiosa acabou acontecendo. Eu encontrei o Baixotinho morto no quintal. Chamei a minha mãe e ela correu para lá. E ela falou, nossa, o que foi? Você pegou no pescoço do Baixotinho? O que você fez? Como é que você pegou? Eu não peguei no pescoço do Baixotinho. Mas a verdade é que a minha mãe detectou que ele estava com o pescocinho destroncado. Quem foi que matou o meu pintinho? Quem foi que matou o Baixotinho? Eram perguntas que não queriam calar. E a gente naquela casa. Além disso, foi naquele lugar que a minha mãe passou a agir de forma perturbadora. Mamãe começou a mudar a conduta dela. Era uma coisa tão impressionante que até as fotos da mamãe na época eram bem estranhas. Mamãe tinha nas fotos um olhar perdido, como um quê de loucura, sabe? Eram fotos feitas com aquelas máquinas fotográficas da época, eram filmes, né? Essas fotos elas ficam guardadas numa caixa, mas eu sou incapaz de postá-las para não expor a minha mãe. Isso chamou tanto a atenção que levou meu pai a buscar até ajuda médica para minha mãe, acreditando que talvez mamãe estivesse sofrendo das faculdades mentais. E até porque eles começaram a brigar muito. Nossa, papai e mamãe não brigavam até a mudança para aquela casa. Eu me lembro que menina, eu sofria porque eu entrei ali com 5 anos, agora eu já devia ter uns 6 anos e um pouquinho, já tinha passado o tempo. Eu sofria porque eu via discussões graves, sérias entre o papai e a mamãe. E eles começam a falar, tanto da parte do papai quanto da mamãe, que eles iriam se separar. Que um ia embora para um canto, o outro ia embora para o outro. Olha, eu era menina, eu de nada entendia sobre o mundo sobrenatural, sobre espíritos, sobre assombrações ou algo que o valha. Porque não era um assunto que criança dominasse. Eu acho que criança nunca dominou esse assunto. Só sei que nem meus parentes nos visitavam mais por conta do medo da casa. A coisa entre papai e mamãe ficou tão grave, as brigas ficaram tão graves, que foram além da ameaça. Meu pai e minha mãe se separaram, de forma que o papai ele foi para a casa da mãe dele e deixou a mamãe lá na casa, apenas comigo. O que foi um período de muita tristeza. E me lembro perfeitamente que aí a mamãe ia se mudar da casa, porque aquela casa era assustadora. Já era assustadora para o casal. Agora que ela tinha ficado sozinha comigo, se tornou mais assustadora ainda.
E eu me lembro perfeitamente como se fosse agora. Quando as caixas já estavam prontas, as caixas que eu digo, as caixas da mudança, com os nossos pertences, digo, meus pertences e da mamãe. Quando as caixas já estavam prontas para a mudança, a minha mãe, ela descobriu a história do que tinha na verdade acontecido naquela casa. E é exatamente aqui que eu quero chamar a atenção de todo mundo que está ouvindo o meu relato. Minha mãe descobriu a história dos primeiros moradores daquele local. Ali morava um casal de gente rica. Era um casal, inclusive, de europeus. Eles tinham vindo da Alemanha e construíram uma casa naqueles modelos de casas alemãs. Por isso que a casa tinha sótão, a casa tinha porão. Eu até disse que era uma casa estilo americana, porque a gente vê muito isso em filme americano, né? Mas era um casal alemão que morava ali, descoberto da mamãe. E esse casal começou a brigar muito na casa. E culminou com o homem se enforcando no quarto onde eu dormia. Esse homem, ele abreviou a própria vida, tirando a própria vida, se enforcando no quarto onde exatamente eu dormia. A mulher dele, por conta disso e da descoberta de traições, ficou louca. A gente nunca soube ao certo quem foi que traiu quem. A mamãe até desconfia que a traição teria partido da mulher, que o marido, ele ceifou a própria vida. E a mulher na sequência ficou louca. Então foi um casal que terminou a vida de maneira muito triste. O casal era dono, era proprietário daquela casa. E aí vieram parentes de fora para que pudesse herdar a casa e fazer uma negociação dela. Mamãe levantou todas essas informações. E foi nessa época que, diante disso tudo, mamãe entendeu que a separação dela com o meu pai nada tinha a ver com os sentimentos de ambos. Eles estavam influenciados pelo clima ruim que pairava naquela casa. Então a mamãe se muda de lá comigo, ainda sozinha. Fomos ocupar um outro imóvel, eu e mamãe. E aí ela faz um contato posterior. Ela faz um contato com o papai, chama o papai para uma conversa num novo lar. E ali eles retomam a vida deles de casado. E com a mesma paz anterior à casa. Foi uma coisa impressionante. Porque papai e mamãe sempre se deram muito bem. E voltaram a ter paz. E voltaram a ter alegria. Não satisfeita com isso, um dia eu até cheguei a pensar em escrever um livro sobre a casa. E como nós ficamos morando muito tempo na casa na verdade, como nós ficamos muito tempo morando na cidade, não na casa, né? Como nós ficamos muito tempo morando na cidade, eu fui fazer uma pesquisa da casa da Rua Terra Roxa. Fiz uma pesquisa, porque eu tinha intenção até de escrever um livro sobre a casa, contando a história do casal, que teve um final trágico lá. Eu queria elaborar um livro a respeito disso. Então eu busquei muitas informações sobre a casa e das pessoas que lá viveram. E anos depois, eu fui fazendo um balanço e eu descobri que todos os casais que passaram pela casa se separaram. Gente, não é de impressionar? Todos os casais que passaram pela casa se separaram. E teve gente que se separou para sempre mesmo, ficou separado para sempre. Talvez porque não tivessem percebido o que na verdade causara a separação. Então eu fiz um apelo à época. Eu tinha feito uma amizade com o padre Antônio, aliás, um padre boníssimo, italiano, e eu pedi que ele fosse lá benzer o local. Eu não estive com o padre no dia, ele foi
ele cumpriu o que me prometera, levou água benta, mas ele disse que realmente, o Padre Antônio me contou detalhes, o local era extremamente contagiado por espíritos ruins, espíritos do mal. O local acabou sendo bento pelo padre, com inclusive a água benta, e parece que funcionou. Se bem que a casa foi destruída e lá hoje existe, na verdade, uma loja de material para construção. Eu tenho até fotos, sabe, dessa casa. Eu poderia ter postado junto com a minha história. Mas, primeiro, Paulinho, que você não tem o hábito de postar esse tipo de imagem. E depois eu pensei melhor e eu não queria mais mexer com isso. Sabe, essa casa já trouxe desgosto para muita gente. E as fotos que eu tenho daquela casa da original. Hoje não tem mais a casa. Na rua Terra Roxa tem lá uma casa de material para construção. Não é mais casa, não é mais uma residência. Se aproveitou apenas o terreno, mas isso tudo depois do benzimento feito pelo Padre Antônio. Então eu tenho muito medo de mexer com essas fotos antigas que eu tenho guardado da casa. Mas a minha intenção era ter, inclusive, postado essas fotos. Hoje eu fiz questão de contar para você nos detalhes a respeito dessa casa. Uma casa que eu não tenho dúvida em afirmar, era mal assombrada, perturbada pelo espírito, por espíritos. Como disse o Padre Antônio, ele disse, olha, são espíritos. Os espíritos que ocupavam aquele lugar. Que ocupam, eu não sei determinar. Mas essa é a história que eu tinha para contar. E hoje eu gostaria de pedir a você que está acompanhando esse meu relato, que por favor se manifestasse, desse aqui o seu parecer. E queria fazer uma pergunta para você. Se você um dia morou em algum lugar assim, onde você sentiu que desde a chegada da sua família naquele local, a vida de todos da família mudaram. Porque desde a nossa chegada naquela casa, e ficamos ali quase 2 anos, Paulinho, não foi pouco tempo não. Porque eu me lembro que eu entrei ali com 5 aninhos, e no meu aniversário de 7 anos, mamãe ainda fez um bolo para mim na casa, quando eu fiz 7 anos. Então nós ficamos ali praticamente 2 anos. Eu não digo assim 2 anos, porque eu já tinha 5 quando me mudei para lá. Mas o meu 7º aninho eu comemorei naquela casa. Mas obviamente que passei a ter muito mais motivos de comemoração depois que nós saímos de lá. Até porque foi uma fase muito delicada, muito difícil. E depois de nossa saída de lá, foi que a minha mãe reatou com o meu pai, para minha imensa felicidade. Você sabe que uma criança, especialmente na idade que eu tinha, a gente não quer que os pais estejam distantes um do outro, de jeito nenhum. E lamentavelmente era o que estava acontecendo. Gostaria que você comentasse, já morou em algum lugar assim? Você acredita que realmente possa haver uma casa com maus fluidos, a casa chamada mal assombrada? Pois a casa da rua Terra Roxa era exatamente assim, conforme eu descrevi para vocês. Muito obrigada a todos pela participação. Vanessa, o meu nome.